Olá! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre 3 efeitos colaterais da dependência química e que podem confundir um profissional que não possui conhecimento técnico e específico sobre esse assunto. O uso de substâncias, como já dito em outras ocasiões, eles produzem alterações na arquitetura cerebral e que podem aí desenvolver padrões comportamentais e também psicológicos bastante característicos relacionados aos efeitos das drogas no cérebro. Né? No entanto, quando nós pensamos a longo prazo e quando nós pensamos em alterações crônicas, haverá diferenças de acordo com a classe de substâncias psicoativas que o indivíduo faz em maior prioridade. Né? Então, por exemplo, usuários de cocaína, que é uma substância da classe psicoativa dos estimulantes, vão apresentar alterações emocionais, cognitivas e psicológicas bastante características aos estimulantes, ao abuso, uso e dependência de estimulantes. Ao passo que drogas como o álcool, por exemplo, que é da classe psicoativa dos depressores do sistema nervoso central, vão produzir a longo prazo alterações cognitivas, psicológicas e emocionais bastante características dos efeitos das drogas depressores, né? Então, obviamente, quando eu estou falando aqui dos efeitos colaterais, eu não estou me referindo especificamente a cada uma das classes de substâncias, mas como também já dito num outro vídeo aqui no canal, eu tô falando daqueles efeitos mais genéricos, né? Mas aqui especificamente o que eu quero trazer são 3 efeitos bastante característicos e que os usuários de substâncias psicoativas apresentam e que eles podem se confundir com outros quadros psicopatológicos, né? Então, um dos efeitos produzido pela dependência química é o que a gente chama ali da impulsividade, ou seja, são indivíduos que vão apresentar um alto grau de impulsividade, onde as suas ações não levam em consideração as consequências, né? Então, muitas vezes, no caso da impulsividade, né, quando a gente fala sobre um comportamento impulsivo, nós estamos falando de ações que são tomadas de maneira isoladas, súbitas e sem uma finalidade. Então é mais como se eu pudesse dizer uma descarga emocional. Então vem um acúmulo de energia afetiva no qual, através de um ato impulsivo, há uma descarga dessas emoções, há uma descarga nessa energia. Então esse comportamento, ele não tem necessariamente um objetivo, uma finalidade, a não ser o de produzir uma descarga emocional. Nesse sentido, são indivíduos que passam aí uma impressão de que eles não estão levando em consideração nem a si próprios, nem a outros. Quando a gente fala que é uma ação cuja as consequências não são medidas, então nós estamos falando de alguém que age sem levar em consideração si mesmo, como também ao outro, né? Então, também são indivíduos que, devido a esse alto potencial de impulsividade, a esse alto grau de impulsividade, são indivíduos muito mais suscetíveis a cometer, por exemplo, atos suicidas, tentativas suicidas, tentativas e atos, né? Porque algumas tentativas não são só tentativas, elas acabam sim levando a cabo, a ação atinge o seu objetivo. Então, nesse sentido, essa impulsividade, que é um dos efeitos colaterais atribuído ao uso de substâncias psicoativas, elas produzem um alto risco de ações que podem levar, por exemplo, a tentativas suicidas bem-sucedidas. Né? Então são indivíduos que apresentam aí essa impulsividade, né? Como no final do vídeo eu vou fazer algumas analogias com outros quadros psicopatológicos, né? Então, mas antes vou seguir aqui. Um segundo efeito colateral
da dependência química é a labilidade emocional. Então, são indivíduos que apresentam uma labilidade emocional muito grande. O que é a labilidade emocional? São indivíduos que apresentam uma oscilação de humor, mudanças rápidas e imotivadas no seu humor e que dão origem a reações súbitas frente aos diferentes estímulos exteriores. Ele se assemelha muito até à própria impulsividade, né? Então, o ato impulsivo também é um ato de reação súbita, também é uma descarga, né, comportamental imediata, né? Sem passar ali pelo crivo da análise, pelo crivo reflexivo, né? Impulsividade estando aí na contramão da reflexão, né? Daquilo que pode ser refletido, né? Da ação refletida. Então, no caso da labilidade emocional, nós estamos falando que são indivíduos que apresentam aí como efeito do uso de drogas frequente, abusivo e contínuo, essa oscilação de humor, esse enfraquecimento da inibição, de modo que há uma incapacidade de controlar a intensidade das suas reações. Então, eles são acometidos pelas emoções de forma muito abrupta e subitamente e transitando entre polaridades, né? Então, são indivíduos que podem mostrar um alto grau de apatia e, de repente, ter um súbito como é que fala? Investimento energético ali. Ou são indivíduos que podem ter um roupante de irritabilidade, um roupante de ódio, de violência, um comportamento mais agressivo, verbal ou físico, né? Decorrente dessa incapacidade, desse controle das suas reações, desse controle emocional. Ou seja, há uma oscilação abrupta e súbita, né? E imotivada das suas emoções e, consequentemente, do seu humor. Então, esse é um outro efeito produzido pelo uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Um terceiro efeito colateral produzido na dependência química é a questão da dificuldade em manter ações que não ofereçam uma recompensa imediata. Então, são indivíduos que têm dificuldades, por exemplo, de se comprometer com objetivos a longo prazo. Então, tudo aquilo que demanda um gasto energético para uma recompensa tardia tende a produzir nele um baixo comprometimento. Então, eles apenas se engajam com aquilo que podem produzir uma reação, uma recompensa imediata. Então, nesse sentido, por haver um comprometimento prejudicado das suas ações nas mais diversas situações, com objetivos e metas a longo prazo, como, por exemplo, o próprio processo terapêutico, já que ele ocorre num contínuo, né, de cuidados que vai, obviamente, modificando a intensidade dessa exposição terapêutica, mas, no entanto, ela, apesar de mudar em termos de intensidade da exposição, ela permanece ao longo de um contínuo, ou seja, o processo terapêutico ocorre a longo prazo. Então, essa baixa adesão, esse baixo comprometimento desses indivíduos ao processo de tratamento, ele está relacionado ao próprio efeito colateral produzido na dependência química, que é a dificuldade de se engajar com metas e objetivos que não o recompensem de uma forma imediata. E por isso acaba gerando também o abandono precoce, por exemplo, de tratamento, né? Então, esses são 3 efeitos colaterais, né, que eu tô chamando aí de efeitos colaterais da dependência química e que podem confundir um profissional de saúde que não que não tem conhecimento específico, que não está capacitado sobre esse assunto, pois são 3 efeitos colaterais que se confundem muito com alguns critérios para o diagnóstico de outros quadros psicopatológicos. Por exemplo, dentro das classificações internacionais das doenças, né, uma das doenças classificadas lá, que são os transtornos de personalidade emocionalmente
instáveis, né, encontra-se alguns desses parâmetros, alguns desses critérios para fazer o diagnóstico. Então, lá na Classificação Internacional das Doenças, no CID, no DSM, nós encontramos ali a descrição de quadros psicopatológicos relacionados ao transtorno de personalidade emocionalmente instável. No caso dos transtornos de personalidade emocionalmente instável, eles são divididos em 2 subtipos, que são os tipos impulsivos e os tipos borderline. Então, alguns desses critérios, alguns desses efeitos colaterais atribuídos à dependência química, ao uso e abuso de substâncias psicoativas, eles se confundem com alguns critérios para o diagnóstico do subtipo impulsivo. Então, é característico do transtorno de personalidade emocionalmente instável do tipo impulsivo encontrarmos, o próprio nome já diz, um alto grau de impulsividade, uma labilidade emocional, assim como uma dificuldade para se engajar com metas e objetivos que não ofereçam uma recompensa imediata. Então, a gente ser capaz de identificar esses aspectos, mas fazendo esse diagnóstico diferencial para aquilo que é decorrência do uso de substância e aquilo que é de transtorno de personalidade, é muito importante porque isso diz respeito a toda uma estratégia de intervenção que vai nortear toda uma estratégia de intervenção terapêutica. Não só nos quadros de transtorno de personalidade emocionalmente instável, do tipo impulsivo, também no borderline, algumas dessas características a gente pode encontrar, por exemplo, na labilidade emocional. Nesse roupante súbito de uma reação mais explosiva, de uma reação mais intempestiva, também é bastante atribuído ao quadro do transtorno de personalidade borderline. Mas principalmente se assemelha muito ao subtipo do impulso, mas também encontramos algumas dessas características em algumas psicopatias. Por exemplo, essa desconsideração com as consequências dos seus atos ou com a repercussão que isso pode ter a si mesmo ou a outrem. Então, essa falta que se assemelha, né, a uma falta de empatia, na verdade, no caso do uso de substâncias psicoativas, está relacionada a esse efeito produzido de forma agora já mais cronificada, ou seja, que produziu uma alteração nessa arquitetura cerebral que faz com que se estabeleçam alguns padrões comportamentais e psicológicos que se assemelham a alguns quadros psicopatológicos dentro do escopo das psicopatias, por exemplo. Né? Então, olha a importância de um profissional da saúde, principalmente médicos, psiquiatras e psicólogos, né? E aí eu destacaria os dois porque eles estão mais intimamente relacionados com essa avaliação diagnóstica, com esse contato do entendimento, mesmo que seja numa abordagem mais psicodinâmica, mas que ele possa entender aquilo que é decorrência do desenvolvimento e das experiências de vida daquele indivíduo e aquilo que foi produzido a partir do abuso e dependência de uma substância psicoativa, porque isso diz muito a respeito daquele indivíduo que está à nossa frente, né? Então, uma coisa é uma pessoa que nunca fez uso de substância apresentar um transtorno de personalidade do tipo impulsivo e apresentar, dentre outras coisas, essas características: impulsividade, labilidade emocional e dificuldade para ações que não ofereçam recompensa imediata. Uma coisa é a pessoa sem uso de substância apresentar essas características, ou seja, o meu olhar para essa pessoa, a minha intervenção terapêutica em relação a essa pessoa vai em uma direção. A outra coisa é você identificar esses efeitos ou esses critérios, essas características em alguém que faz uso de substância. Ou seja, então o uso de substância, ele tem um papel preponderante naquilo que está sendo observado na psicodinâmica daquele indivíduo, né? E é preciso, então, para que a gente possa efetivamente ajudar essa pessoa e propor um plano de tratamento que seja adequado a essa avaliação, né, e a essa demanda atual desse indivíduo, que eu faça uma intervenção no seu uso de álcool e drogas, identificando, obviamente, principalmente, qual a sua droga de abuso e, a partir daí,
propondo estratégias, né, para que ao induzi-lo, ao convidá-lo, ao motivá-lo para um processo, para uma entrada em abstinência, eu consiga, inclusive, mitigar alguns desses efeitos e ajudá-lo a desenvolver recursos que lhe foram interrompidos ou tirados após o seu currículo, né, vamos dizer assim, dentro da sua história de uso, abuso e dependência de substâncias, né? Então, por que eu disse que são... Então, dito isso, né, são efeitos que são efeitos colaterais do uso de substância e que para aquelas pessoas que não fazem uma investigação ou que não têm o conhecimento de que determinados efeitos por uso de substância se assemelham a características de quadros psicopatológicos, pode haver aí um erro diagnóstico e com isso um erro interventivo, né, da intervenção terapêutica, ou um subdiagnóstico, ou seja, um mau diagnóstico, né? Não só o erro do diagnóstico, como um diagnóstico mal feito. Por quê? Porque ele não elencou, ele não avaliou, ele não investigou diferentes possibilidades, diferentes condições que podem estar predispondo aquele indivíduo a apresentar essas características. Então, olha a importância aí de todo profissional ter um mínimo de conhecimento em relação ao uso e abuso, às consequências de uso e abuso das substâncias psicoativas, porque isso com certeza vai aparecer nos seus consultórios e se você não conseguir fazer essa associação entre algumas características e a investigação do uso de substância por trás delas, você pode estar atuando a partir de um subdiagnóstico, de uma subavaliação, né, de uma avaliação que não contempla as inúmeras variedades que estão por trás ali do processo de adoecimento daquele indivíduo. Ok? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais. Se vocês curtiram, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, deixem seus comentários, compartilhem. Inclusive, também convido vocês a deixarem sugestões de temas para que eu possa abordar aquilo que vocês se sintam interessados em ouvir e ser abordado aqui por mim no canal, relacionado à dependência química, e eu terei uma grande satisfação em falar sobre isso, tá bom? Então deixem aqui suas sugestões, até os próximos vídeos.